Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e bom Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante a Tua face e ante o Teu altar de graça. E nos achegamos, Pai, com os nossos louvores, com a nossa adoração, com os nossos agradecimentos ao Teu santo nome. Por tudo aquilo que Tu já nos tem permitido viver, por tudo aquilo que Tu nos tem abençoado, por tudo aquilo que já pudemos ter feito pela Tua obra até aqui, durante estes últimos dias. E assim, Pai, desde o último encontro que tivemos com o Teu altar, e assim, Pai, queremos agradecer-Te por nos dar esta oportunidade de poder fazer algo por aqueles que estão longe da Tua casa, que moram distantes da Tua casa. Olhe por aqueles, Pai, que necessitam pelas distâncias e têm apenas a carta-pão para poder manter-se na fé e na fieldade. E agora com este trabalho, desde o princípio, esse trabalho das gravações, faz com que estes nossos irmãos também possam estar unidos e em comunhão com o Teu altar de graça. E que a Tua paz esteja nesses lares, que a Tua paz esteja em cada coração. Aqui também, Pai, a cada servo, a cada irmão, a cada irmã que se propõe a poder se achegar diante do Teu altar para poder servir a Ti com os seus dons, cada um, Pai. Te agradecemos por isto, porque Tu também tens aplanado esses caminhos para que tudo isto pudesse acontecer. Olhe, Pai amado, por aqueles que estão necessitados, desconsolados, entristecidos, por aqueles que estão sentados à beira do caminho, que falta a fé e o reconhecimento, que falta, Pai, o poder servir a Ti com alegria. Ajude-os também a poder recuperar esta alegria que Tu tens colocado também em nossos corações. Senhor, ajuda-nos para que possamos sempre mantermos-nos na fieldade, mesmo com os ataques do vil tentador. Queremos nos manter fiéis a Ti, servindo a Ti, Pai, tão somente a Ti, e com todos os nossos dons. Ajuda-nos em tudo o que é necessário. Olhe por aqueles que estão enfermos, que estão se preparando para uma cirurgia, por aqueles que passaram por uma cirurgia. Ajude-os naquilo que é necessário para ter um pronto restabelecimento. Olha, Pai amado, por os nossos irmãos que estão também vivendo em casas de repouso. Abençoa-os em tudo que é necessário, a cada cuidador, a cada cuidadora. Ajuda naquilo que é preciso para poder também manter-se na fé e na fieldade. Agora viemos à Tua casa, estamos diante do Teu altar para podermos ouvir novamente a Tua palavra. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos, Pai, e dá-nos sempre um coração leve, suave, para podermos praticar também este Evangelho que Tu tens colocado em nossos corações. Dá-nos uma hora de paz, de alegria e de benção, e tudo aquilo que porventura não colocamos em nossas palavras agora, Pai, Tu conheces os nossos corações, sabe as nossas necessidades, conceda-nos. Dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Salmos, no capítulo 81, versículos 1 e 2, que diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alude. Até aqui.
Obrigado. Bem, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial, diante do altar do Senhor. Embora por uma gravação, por uma distância, sabemos que há irmãos que vivem a muitos quilômetros de uma comunidade e Deus tem nos agraciado com esse trabalho para poder fazer com que a palavra chegue a cada um de vocês. Então, em cada comunidade que se recebe este serviço divino, vocês também recebem a mesma palavra que está em cada comunidade, para poder, então, desfrutar daquilo que Deus tem oferecido, para desfrutar daquilo que Deus nos dá, para podermos nos manter na fé, na fieldade, e reconhecemos o quanto é difícil manter-se na fé apenas pela carta-pão. E acaba que, com esse trabalho, então, vocês têm também a possibilidade de desfrutar um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nos orientar, nos ensinar e fazer com que nós todos possamos estarmos nos preparando para este grande dia, que é o dia da vinda do Senhor. Então, mantemos-nos sempre nos achegando ao Senhor, para nos manter sempre com a nossa adoração, com os nossos louvores, com o nosso reconhecimento de Deus, nosso Criador, para que possamos estar sempre, estarmos prontos para o dia da vinda do Senhor. Então, voltarmos sempre ao Senhor, voltarmos sempre ao altar do Senhor, para buscar aquilo que é necessário para podermos seguir em frente. É certo que sempre depois do último encontro que tivemos com o altar, temos uma semana, um nosso dia a dia, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, e isso vai consumindo as nossas forças, consumindo as nossas baterias, e precisamos voltar novamente ao altar para que nós possamos, então, ir buscando as forças renovadas para podermos estarmos aptos para o dia do Senhor, prontos e aptos para adentrarmos ao reino que o Senhor nos tem oferecido. O tema que nós temos para esta manhã, se não me falha a memória agora, os dois primeiros serviços divinos, de domingo passado e este, ele fala voltar-se para Deus. E como é que nós voltamos para Deus? Como é que nós estamos sempre voltando ao Senhor? Adorando, louvando a Deus, são expressão de fé. Então, a fé nós já ouvimos por várias vezes, é um presente que Deus deu a cada um de nós. Talvez nós pudéssemos pensar, não, mas eu tenho a fé, Sim, nós temos a fé, nós temos o reconhecimento, nós entendemos os propósitos de Deus, não entendemos muitas vezes como as coisas que Deus faz, porque muitas vezes Ele coloca uma provação na nossa vida que faz com que nós titubeemos ou balancemos, e nós não entendemos. Como, Pai, pode me acontecer isso se eu tenho fé, eu procuro a Tua casa, eu procuro a Tua palavra, eu procuro os conhecimentos da Tua obra, e mesmo assim você me permite passar isso? Nós não entendemos muitas coisas, mas o que nós entendemos, e é o mais importante para nós, nós entendemos os propósitos de Deus. Deus quer nos salvar. Essa é a chave para a nossa vida de fé, para nosso caminhar na fé, o nosso caminhar na obra de Deus, o nosso entregarmos na obra de Deus, o nosso trabalharmos na obra de Deus. Então, Deus, Ele olha para nós, para que nós possamos estarmos sempre adorando Ele. Ele nos dá sempre essa oportunidade. E por que isto? O nosso texto é um hino, é um cântico, e no segundo versículo nós ouvimos aqui, tocai a trombeta, o versículo 2, tomai o saltério, trazei o adufe e a harpa suave e o alude. Aqui é uma orquestra. Isso são instrumentos árabes que se usa muito provavelmente até os dias de hoje. Então, aqui o salmista, ele coloca um cântico de louvor para poder estar sempre louvando. Então, era colocado para o povo israelita que eles deveriam estar sempre louvando e adorando a Deus. Mas por que o salmista tem essa preocupação com o povo israelita?
Digamos assim, nas nossas palavras no dia de hoje, era um povo difícil. Era um povo difícil. Eles muitas vezes não faziam a vontade de Deus, não obedeciam à vontade de Deus. Tanto é que quando nós lemos a passagem da saída, da libertação desse povo israelita, do povo de Deus, das mãos do jugo do egípcio, muitos estavam no meio daquele deserto caminhando e não podiam entender o que estava sendo feito. Eles tinham acabado de ser libertados e teve aqueles que podiam dizer: era melhor estarmos no Egito do que estarmos aqui e passarmos fome. E Deus foi oferecendo para eles aquilo que era o necessário: a chuva do maná, falar para Moisés tocar na pedra, na rocha, para que pudesse ter água para eles tomarem. Então Deus foi colocando também, não diríamos assim: olha, vocês vão ser libertados do Egito, nós vamos colocar vocês numa terra que emana leite e mel, na terra prometida, uma terra muito boa, e vocês vão viajar de primeira classe até lá. Longe disso. Longe disso. Foi com sofrimento que chegaram até a terra prometida. E quando chegaram na terra prometida, ainda tinha mais. Não era só chegar na terra, ainda tinham que lutar com os gigantes para poder tomar a terra que Deus estava dando para eles. Ou seja, foi uma peregrinação com sacrifícios e com sofrimento. Bom, então poderíamos dizer: Deus é um Deus punitivo. Não, é um Deus de amor. É um Deus de pleno amor para com o ser humano. Se o ser humano já é da forma com que era naquele momento, e nos dias de hoje não é diferente, amados. Se nós observarmos, se tivermos tudo de mão beijada, não damos o valor necessário. Agora, se temos as coisas que queremos ter por sacrifício, com luta, então aí vamos dar o valor por aquele suor que pudemos ter derramado. E Deus, Ele ensina exatamente isso, para que nós possamos valorizar exatamente aquilo que Ele nos dá. Então aqui, esse cântico que o salmista fala, é para que esse povo pudesse estar enaltecendo a Deus pela libertação. Naquela época, esta libertação foi o maior feito salvífico que podia existir para aquele povo, porque foi tirado, e foram tirados do jugo da escravidão. Para nós, essa história, o que ela traz para nós nos dias de hoje? Nós vivemos numa redoma de vidro, onde nós estamos protegidos completamente, não temos sofrimentos, não temos lutas para poder traçar, para podermos chegar na promessa que Deus nos deu do retorno do seu Filho? Absolutamente não. Temos também as nossas lutas, temos as nossas intempéries durante o nosso caminhar, temos as nossas circunstâncias, mas isso não é porque Deus é um Deus punitivo e porque nós não fazemos tudo como Ele quer, então Ele nos pune por aquilo que nós estamos fazendo. Ao contrário, nós conhecemos que o amor que Deus tem para conosco é incondicional, independe das nossas situações, independe do que fazemos. Ele sempre está dizendo: eu te amo, volte até mim, venha diante do meu altar, eu vou te perdoar mais uma vez. É isso que Ele faz. Então Ele nos chama também para podermos trazer a nossa adoração, trazer o nosso louvor, exercitarmos a nossa fé. Da mesma forma com que este primeiro povo de Deus estava por ali, por sobre a terra, para poderem fazer isso. Então o salmista, ele invoca, ele faz com que estas pessoas pudessem reconhecer a libertação que tiveram e que eles pudessem também se colocar numa posição de poder dar a Deus o amor e a fieldade que Deus dava a eles também. As lutas que eles tiveram não era para o aperfeiçoamento. E nós lembramos muito claramente que no período desta caminhada, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. E eles eram invocados convocados para poder dizer: olha, nós temos que
Nós temos que adorar, que louvar e adorar ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus verdadeiro, não a qualquer Deus que se apresente ou que alguém apresente a ti. Naquele momento havia muitos deuses que eram colocados para que o povo pudesse adorar. E era colocado deuses aonde eles pudessem apalpar, mesmo olhando para o bezerro de ouro, para que pudessem pegar, para que pudessem ver, não o Deus vivo, o verdadeiro Deus, que Ele está entre nós, mas não se apresenta a nós. No serviço divino do mês passado, em um serviço divino nós falava que nenhum homem pôde até os dias de hoje ver a face de Deus, ver a glória de Deus e permanecer vivo. Até Moisés, quando ele pediu isso a Deus, Deus tapou a Moisés ali para que ele pudesse passar e ele pôde ver então a Deus somente pelas costas. Nós trabalhamos nossas almas, amados, para que nós possamos, no dia da vinda do Senhor, estarmos prontos para podermos ser levados diante de Deus, perante Deus, para que nós possamos viver esta comunhão eterna com Ele. Mas nós temos um trabalho para fazer aqui. Enquanto o Senhor não envia o seu Filho novamente, nós temos que trabalhar as nossas almas de uma forma onde nós não percamos esta primícia da fé, que é podermos estar com Cristo, é podermos estar com o Senhor, é podermos voltar a esse Deus que nos criou, e Ele, antes de ser o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então é por isso também que é nos dado e nos ensinado a adorá-lo. Aqui nos fala também essa fonte de nosso louvor, da nossa adoração. Ele fala dessa fé. Somos fiéis, temos a fé em Deus porque Ele também é fiel a cada um de nós. Quem de nós podemos dizer, Deus não me ajuda, Deus não me abençoa, Deus não está comigo, Deus não está me orientando? Quem de nós pode dizer isto? É claro que se nós fazemos os nossos pedidos e fazemos os nossos pedidos a Deus, e nem sempre Ele vai atender na íntegra, e nem sempre Ele vai atender de imediato aquilo que solicitamos. Às vezes Ele nos atende um pedido que há muito já fizemos e já tínhamos até esquecido. No tempo dEle, na hora dEle, Ele permitiu aquilo que nós tínhamos pedido lá no passado. É o tempo de Deus. Então nós não podemos dizer que Deus, Ele nos esquece. Nós não podemos dizer que Deus, Ele não está conosco. Nós não podemos dizer que Deus não nos orienta. Ao contrário, Ele está constantemente com cada um de nós. Ele está constantemente nos orientando para que nós possamos andar no caminho reto, no caminho concreto, no caminho que leva a Ele. Nós não andamos em qualquer caminho. Não é isso. Em João, no capítulo 15, no versículo 16, nos fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nós não escolhemos a Deus. Aqui é uma palavra de Jesus Cristo, quando Ele estava numa conferência com os seus discípulos e dando as últimas instruções antes dos acontecimentos que haveria de acontecer. No caso, a prisão, o julgamento, a crucificação. Então Ele estava orientando como deveria ser no futuro. E Ele fala claramente: vocês não me escolheram, eu escolhi a cada um de vós. E para nós, nos dias de hoje, amados, não é diferente. Deus nos escolheu para seus filhos, Deus nos elegeu. Podemos ir lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nós vamos ver que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. É isso que Deus fez conosco. Então, claro, temos as nossas lutas, trilhamos muitas vezes um caminho pedregoso para podermos chegar ao Senhor.
um caminho de lutas, não para esmorecer, não para podermos parar à beira do caminho. Deus não está olhando para mim. Não, ao contrário, Ele está olhando, porque nós sozinhos não chegaríamos a lugar nenhum. Nós temos que ter a humildade plena de podermos colocar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não tem como digamos, escapar disso, porque Ele é o Criador de todas as coisas e o nosso Criador. Ele é o nosso Pai, enviou o seu Filho, e o seu Filho enviou o Espírito Santo para nos consolar. É isso que Ele faz no nosso coração. Agora precisamos abrir o nosso coração, deixar com que Ele entre dentro do nosso coração, deixar com que Ele possa nos dar forças, para que possa nos fortalecer, para podermos então desfrutar desses acontecimentos, inclusive com o nosso Senhor Jesus Cristo, de ter vindo, foi enviado, colocou o seu Evangelho, nos ensinou o seu Evangelho, é um Evangelho para que nós possamos praticar, e conhecemos muito bem o Evangelho, pelo tempo que nós andamos neste caminho, por aquilo que já ouvimos, nós conhecemos muito bem o Evangelho. Então, não basta apenas conhecermos, mas precisamos praticar esse Evangelho, levarmos ele à frente, levarmos ele àqueles que são ao nosso lado. Praticar o amor ao próximo, e também isso significa nós podemos ajudá-lo com esta salvação que nos foi prometida, para que ele também possa, o nosso próximo também possa um dia se decidir a seguir este caminho. Essa é a nossa missão. Qual que é o nosso lema para este ano? Fazer o bem. É tempo de fazer o bem, ou é o tempo para fazer o bem. E fazer o bem é nós testemunharmos, é nós falarmos do Evangelho, é nós falarmos que Deus deu para cada um de nós, através do seu Filho, uma promessa de retorno, para que todos nós possamos ter essa possibilidade de salvação. Então isso significa a nossa adoração a Deus, isso significa o nosso comprometimento com Deus, isso significa nós olharmos como é que Deus está trabalhando as nossas almas, para que nós não escapemos, ou nós não nos desviemos desse caminho que Ele colocou para nós. E nós não queremos. Nós devemos ter dentro do nosso coração a repugnância por qualquer coisa que possa nos desviar do caminho de Deus. Nós não queremos isto. Nós queremos que o Senhor possa estar conosco a cada momento. Fazer a vontade de Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, ou pediram a Jesus para que Ele pudesse ensiná-los a orar, qual foi a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma boa referência daquilo que Deus faz dentro dos nossos corações. Ele fala para que nós possamos fazer a vontade dEle. Então, Ele nos mostra a possibilidade de podermos, então, que Ele faça a sua vontade em cada um de nós, e que nós também possamos fazer a vontade dEle, para que nós possamos viver nesta comunhão com Ele. Os primeiros discípulos e os primeiros cristãos, eles viviam, todos nós conhecemos o texto de Atos 2,42. Viver na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Muitas vezes, no passado, eu me recordo bem, quando cheguei à igreja, este era um texto que frequentemente se falava no serviço divino. Frequentemente. E nós não podemos nos esquecer disso. Vivemos esse partir do pão, vivemos a oração, vivemos a comunhão e vivemos as orações. O lema do ano passado é orar funciona. Esse ano mudou o lema, mas o do ano passado está vigente. Que a oração é a nossa possibilidade mais íntima de podermos estar com Deus,
de podermos falar com Ele. Fazemos as nossas orações na nossa casa, no nosso lar ou onde estamos. E quando estamos na comunidade, fazemos a nossa oração em conjunto. E onde fala que 2 ou 3 está em meu nome, ali eu estarei. Assim Deus trabalha em nosso coração. Viemos à casa do Senhor para quê? Só para dizermos que cumprimos com uma obrigação? Não. Viemos porque precisamos ser sempre renovados com os nossos sentimentos, para que nós possamos sairmos energizados da casa do Senhor, para podermos passar uma semana. Até que na semana que vem temos um outro encontro, se nesse período o Senhor não veio ainda. Então, amados, que nós possamos sempre louvar ao Senhor, que nós possamos sempre seguir ao Senhor, que nós possamos sempre entender o seu Evangelho, que nós possamos entender que também o louvor, ele é de sofrimento muitas vezes. Então, que nós possamos tomar esse exemplo dos primeiros cristãos, o quanto que sofreram para poder chegar na terra prometida, e trazer isso para nós, trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso coração, para o nosso íntimo, e fazermos da mesma forma. Que nós possamos buscar no Senhor todas as forças que precisamos para podermos sempre estar de pé. É certo que muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos, mas não queremos parar. Nós queremos olhar a promessa, nós queremos olhar os propósitos de Deus, nós queremos fazer, como foi lido aqui nesse versículo 1 e 2 de Salmos 81. Tomai saltério e trazer o adufe e a harpa suave e o alude. Temos aqui uma orquestra para podermos cantar e louvar a Deus a cada instante da nossa vida. Amém. Bem, hoje me acompanha o amado pastor Henrique, da comunidade de Santa Clara. Gostaria de ouvir o que ele tem no seu coração. O coro, por favor. A importância da adoração, do louvor, do agradecimento ao nosso Pai Celestial. E vivenciamos inúmeros ensinamentos que nos fazem refletir e buscar para que haja em nós o comportamento adequado para com o nosso Pai Celestial. Ouvimos o exemplo do povo de Deus que foi liberto da escravidão, onde viveu ali por 430 anos escravos, e com o passar dos anos, o povo pôde permitir que algo diferente de uma postura agradecida a Deus houvesse nos seus corações, em seu comportamento, mediante a tamanho feito que Deus havia feito por eles.
trazendo para nós, nos dias de hoje, podemos dizer que não é muito diferente, a dificuldade é a mesma. Temos os ensinamentos, temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos conhecemos e sabemos que nem todos os dias acordamos da mesma maneira. Tem dia que acordamos bem, felizes, sem motivo. E da mesma maneira tem dias que já não acordamos tão bem, chateado, ou triste, ou emburrado, também sem motivo. Trazendo isso para a obra de Deus, sabemos que na nossa vida de fé, nem sempre estamos alegres e contentes, e com esse prazer de adorar e louvar a Deus. Às vezes nos abatemos, às vezes estamos desanimados, tristes, por inúmeras circunstâncias e motivos. Algumas delas, podemos dizer que aos nossos olhos tem um pesar muito maior. Às vezes uma enfermidade, um luto por um ente querido, um tratamento de um longo período. Sabemos que nem sempre as coisas são fáceis. Porém, a motivação, a alegria, o prazer em adorar a Deus, não podemos esperar que venha de fora para dentro. Que alguém traga e fale, está aqui, toma um copo de alegria e motivação. Não. Cabe a nós buscarmos, mediante, seja qual for a nossa circunstância, seja qual for o nosso dia, de alegria ou não, temos que encontrar os meios e os caminhos para ter um coração agradecido a Deus. Porque do contrário, agimos no sentimento do velho Adão. No Evangelho de Marcos tem uma passagem que um pai está diante de Jesus Cristo e ele tem seu filho que desde pequeno padece com enfermidade. E naquele momento Jesus disse, se você crer eu posso te ajudar. E o homem diz, eu creio, né? Ajuda na minha incredulidade. O homem pode ser ajudado juntamente com o seu filho. Mas a palavra nos diz assim, tudo o que pedimos em nome de Cristo nos será dado. Temos o ensinamento de que aquilo que é mais importante e almejamos na casa de nosso Pai Celestial é a eterna comunhão com Ele. É sermos aceitos no dia do retorno de Cristo. Se nos falta motivação, seja para um trabalho, seja para orar, seja para ter prazer em buscar a comunhão entre os irmãos, temos as nossas reflexões. Se estamos passando por um momento difícil, podemos pensar e falar, poxa, já tive um prazer tão grande de ter encontro com os meus irmãos, seja um serviço divino em conjunto, seja na minha comunidade, por que agora já não é mais da mesma forma? Por que eu não tenho mesmo ânimo para orar? Amados, não porque seja assim, mas porque pode acontecer. Estamos na carne, somos falhos, mas conhecemos os caminhos. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Pai, traga-me prazer, alegria, motivação em meu coração para seguir o caminho que Cristo deixou para a salvação. Porque não podemos aceitar estarmos desmotivados. Não queremos aceitar não termos motivos para louvar e engrandecer o nome de Deus por tudo aquilo que ouvimos no serviço divino. Pelo sacrifício de morte, pela ressurreição de Cristo, pela promessa do seu retorno e por tudo aquilo que a palavra tem nos colocado para que estejamos alegres, motivados, louvando e engrandecendo o nome do nosso Pai Celestial. Amém. Amém. Precisamos sempre levar em consideração e pensar naquilo que
que Jesus veio fazer por sobre a terra. Além de ele pregar o seu evangelho, o que mais que ele fez? Ele instituiu os 3 sacramentos que temos, o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e a Santa Ceia em cada serviço divino presencial. Isto tudo para poder mostrar e fazer com que a nossa incredulidade possa ser quebrada. Às vezes você fala com um irmão, uma irmã que está afastado, e eu já ouvi isso e dói no profundo do coração. Eu estou incrédulo, não estou seguro daquilo que nós estamos trabalhando, daquilo que a Igreja Nova Apostólica trabalha. Bem, amados, a questão é bem simples. A questão é bem simples. Se nós formos olhar quando o povo de Deus estava cativo, como falou o amado pastor, 430 anos, ou seja, mais de 4 séculos escravos. Será que eles estavam numa posição, num posicionamento, onde poderia dizer, não, Deus vai te libertar? Depois de 400 anos, mantendo a mesma credulidade? Vamos fazer um exercício, uma pequena reflexão para a gente finalizar. Eu acho que não tem ninguém aqui com 400 anos, não é? Então não poderíamos dizer como é que seria com 400 anos nós falarmos de incredulidade. Mas nós temos aqui, bom, eu tenho 25, mano, pastor, eu esqueci. Cada um de nós temos um tempo diferente que já andamos por este caminho. E Deus já nos deu, se é que precisávamos disso, Deus já nos deu prova mais do que suficiente daquilo que Ele quer para nós. Nós temos um lugar reservado para chegar. Se nós nos lembrarmos, e isso é algo que você começa a relembrar os serviços divinos do apóstolo maior, dos apóstolos maiores que já passaram aqui em São Paulo, e do apóstolo maior Leber me ficou gravado uma frase onde ele mostrava como que nós devemos nos manter, para poder mantermos nesta fé, nessa fieldade, neste amor. Não é tão somente... 2 coisas ele deixou, não é tão somente nós estarmos no serviço divino, mas na comunhão, como Cristo ensinou fazendo a Santa Ceia, na comunhão lutarmos pelo mesmo fim, para o mesmo objetivo, trabalharmos para o mesmo objetivo, trabalharmos as comunidades para que possamos ser comunidades realmente vivas. E o apóstolo maior Schneider, em uma ocasião, ele disse, este lugar que Cristo prometeu, que Ele falou, Ele já está pronto. Ele já está pronto. Então, o que falta? Nós terminarmos a nossa preparação. E não que isso esteja impedindo que Deus possa enviar o seu Filho a qualquer momento. Independente se nós terminamos a nossa preparação ou não. Ela acontecerá. Então, amados, nós queremos sim estarmos olhando para esse dia da promessa e queremos chegarmos ali prontos para podermos adentrar este reino. Para isso, então, voltarmos sempre para Deus, adorarmos a Deus, entendermos que a fé que temos, isso já é um presente divino, é um presente que Deus colocou em cada um de nossos corações, nos deu mais ou menos assim. Quando fazemos a massa do bolo ou uma massa de pão, o que nós temos que fazer antes de... O bolo nem tanto, mas o pão, o que temos que fazer? Não temos que deixar o fermento fazer a sua ação, crescer o pão para depois assar? É isso que ele fez. A fé é o fermento que ele colocou dentro do nosso coração e ele fala, agora faça crescer. É isso que nós temos que trabalhar, é esse o nosso trabalho. E isso se dá
adorando a Deus, trabalhando na sua obra, seja no adorno, seja no cantar do coro, seja no tocar, seja na equipe técnica, seja na limpeza, seja qualquer for o trabalho. Temos uma comunidade para pintar? Vamos pintar. Vamos pintar. Então, nós saímos da nossa bolha e retribuímos a Deus com o nosso trabalho, com os nossos esforços, tudo aquilo que Ele já nos deu por antecedência. Então, reportarmos a Ele, Pai, eu vou poder te reportar muito pouco, mas eu quero fazer algo em agradecimento àquilo que Tu tens me dado até aqui. Bem, amados, é um serviço divino de palavra, portanto não temos a Santa Ceia, mas nem por isso nós deixamos de orar o Pai Nosso. E agora eu convido a todos para que nos levantemos para podermos orar a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus e bom Pai Celestial, chegamos ao final desta hora, debaixo da Tua mão de benção, com todas as palavras que Tu tens nos colocado nos nossos corações, nos tem relembrado, Pai, que o adorar a Ti faz parte da preparação das nossas almas para o dia da vinda do Teu Filho. E queremos fazê-lo, queremos sempre reconhecer os Teus feitos para cada um de nós. Desde o princípio, Pai, através dos profetas, dos reis e agora do ministério do apostolado, Tu tens olhado para cada um dos Teus filhos, dando a possibilidade de buscar esta salvação que Tu tens oferecido. Assim, Pai, queremos nos curvar a Ti, nos curvar à Tua santa vontade, nos curvar ao Teu amor e também amá-lo com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. E queremos sempre Te agradecer, Pai, por tudo que faz para cada um de nós. Tu enviaste o Teu Filho, Ele precisou morrer na cruz para poder nos livrar dos nossos pecados. Queremos reconhecer esse feito plenamente em cada momento das nossas vidas. E assim, Pai, ir trabalhando as nossas almas para que no dia da vinda do Teu Filho novamente, então estejamos prontos para adentrar aonde Tu estás. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer o melhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser hoje melhor do que fomos ontem, como seres humanos, como filhos de Deus, como preparação para as nossas almas. Ajuda-nos, Pai, a ser uma ajuda a todos aqueles que nos cercam. Dá-nos o dom do testemunho para podermos levar a Tua obra a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que possam também um dia se decidir seguir esse caminho que Tu tens colocado. Que a Tua paz esteja nesses corações, Pai. Que a Tua paz esteja no coração de cada um dos Teus filhos. Mais uma vez, queremos nos lembrar de cada um dos Teus filhos que estão enfermos, que estão internados. Olhe, Pai, por aqueles que estão lutando com o câncer. Olhe por aqueles que passarão por uma cirurgia. Olhe por aqueles, Pai, que passaram por uma cirurgia e estão se recuperando. Coloque a plenitude do Teu amor por sobre eles também, para que possam ter um pronto restabelecimento. Não só dentro dos nossos irmãos, mas nós conhecemos muitos que estão ao nosso redor, que não praticam a nossa fé, mas que necessitam também das nossas orações para poder vencer as suas lutas na saúde, as suas lutas no temperamento, nas suas lutas em todos os âmbitos. Ajude-os naquilo que é necessário. Dá-nos sempre o reconhecimento daquilo que Tu tens feito por cada um. Pai, abençoe também a juventude da Tua casa. Não permita que os nossos jovens se transviem do Teu caminho. Não permita, Pai, que os oferecimentos do mundo tomem conta desses corações e acabam se afastando do Teu altar de graça.
Cada um de nós queremos ter sempre a certeza, Pai, que devemos sempre colocar o nosso tempo à Tua disposição. Queremos trabalhar na Tua obra com um coração alegre, queremos fazê-lo com um coração humilde, queremos fazer com um coração em agradecimento. Agradecemos, Pai, pelos irmãos e irmãs que trabalham nos adornos, que trabalham com o coral, que trabalham com os instrumentos, que trabalham na parte técnica. Queremos a cada um dos Teus filhos que ajuda nas manutenções da Tua casa. Abençoa, Pai, a cada um. É oferenda de tempo e de amor que cada um coloca para Ti. Assim, Pai, conceda-nos tudo por graça. Dá-nos tudo por graça. Abençoa essas oferendas de tempo que cada um faz, mas também abençoa as oferendas que cada um separa dos seus rendimentos e traz a Tua obra, para a edificação da Tua obra na parte material. Senhor, queremos colocar tudo nas Tuas mãos. Aceite, Pai, as nossas orações, os nossos agradecimentos e as nossas petições, as nossas intercessões. Dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja em todos os vossos corações para sempre. Amém. Podem sentar-se. Bem, amados, foi uma alegria poder compartilhar esta palavra, este serviço divino com vocês, e espero que em breve possamos nos encontrar em um serviço presencial, que a alegria será maior ainda e poderão, inclusive, desfrutar da comunhão da Santa Ceia. O coro tem um hino para finalizar? Por favor. Muito obrigado pelo trabalho do coro que implantamos a partir do dia de Natal. Vocês não têm noção do agradecimento dos irmãos por poderem também ouvir, não só ouvir o servo, mas para poder ouvir também os hinos de louvor e de adoração a Deus. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Um abençoado domingo a todos.